E se aquilo que era para ser uma ajuda acaba se transformando em problema? Frank Castle, o justiceiro, acabou transformado pelo Senhor Negativo e agora virou uma ameaça maior ainda para o Homem-Aranha. Fala Geek, aqui quem fala é Felipe, e hoje a gente mergulha na HQ, o espetacular Homem-Aranha, Um Novo Dia, edição número 1. Peter Parker era apenas um estudante do ensino médio quando foi picado por uma aranha radioativa. Depois disso, descobriu que havia herdado habilidades incríveis, mas no começo usou esses poderes pensando apenas em si mesmo. Essa escolha custou caro. A morte do tio Ben obrigou Peter a encarar a própria omissão e aprender que, com grandes poderes, também vem grandes responsabilidades. A partir daquele momento, ele deixou de ser só um garoto com dons especiais e assumiu a missão de viver como o espetacular Homem-Aranha. Na Torre Fisk, o rei do crime se prepara para fugir do país levando apenas o essencial. Mas antes da sua partida, o Homem-Aranha aparece em seu escritório sentado em sua poltrona, lendo um livro e tomando um refrigerante. Quando Fisk percebe a invasão, reage surpreso. Peter provocou dizendo que ouviu falar que ele estava deixando a cidade e sugeriu levar aquele livro para a viagem, chamando-o de uma verdadeira virada de página. Fisk partiu para cima e exigiu o livro, chamando o Homem-Aranha de inseto maldito. Peter desviou, derrubou a bebida dele e respondeu que Fisk lhe devia um refrigerante. Então, revelou o que tinha em mãos: o lendário Léxico do Crime, um registro secreto de todos os grandes esquemas ilegais de Nova York. Fisk tentou recuperar o livro à força e ameaçou matar não só Peter, mas toda sua família. Só que no meio da fúria, ele percebe que ele já soube quem estava por trás da máscara, mas agora não consegue lembrar. Fisk insistiu que viu o Homem-Aranha se desmascarar diante de todo mundo, assim como todos viram. Enquanto atacava, ele revelou que havia contratado alguém para matar o verdadeiro Peter, não apenas o herói mascarado. Peter desviou, recuperou o livro e respondeu que explicaria o que aconteceu. O assassino errou. Então, pressionou Fisk com uma pergunta direta, querendo saber se ele se lembrava do que Peter fez depois. Peter explicou que depois da tentativa de assassinato, derrotou Fisk quase até a morte e deixou seu corpo quebrado como um aviso para que qualquer um que ameaçasse sua família. Fisk lembrava da surra, mas não conseguia enxergar o rosto de Peter em sua memória. Desesperado, perguntou como aquilo era possível, e Peter respondeu com ironia, sugerindo que talvez tivesse arrancado aquela lembrança dele junto com a álgebra da oitava série e qualquer senso de decência. Peter então revelou que sabia do acordo de Fisk com o Demolidor. Ele deixaria o país, começaria de novo e não olharia para trás. O Homem-Aranha permitiu que ele fosse embora, mas impôs uma condição. Se Fisk contasse a qualquer família criminosa que Peter tinha o léxico, todos saberiam como ele perdeu o livro. Peter deixou claro que dali em diante conhecia todos os segredos de Fisk, enquanto Fisk não conhecia nenhum dos seus. Quando Fisk pergunta novamente como todos esqueceram a sua identidade, Peter responde simplesmente magia. Com o léxico do crime em mãos, o Homem-Aranha deixou a Torre Fisk e escapou pelos prédios de Nova York. Fisk ficou para trás, derrotado, sem o livro e sem acesso à lembrança que antes fazia dele uma ameaça pessoal para Peter Parker. Esse novo começo nasceu depois da Guerra Civil dos Super-Heróis, quando a comunidade heróica se dividiu entre registrar suas identidades no governo ou mantê-las em segredo. Peter chegou a desmascarar-se na televisão e revelou ao mundo que era o Homem-Aranha. A consequência foi imediata. A sua família virou alvo e Tia May quase morreu por causa disso. Para salvá-los, Peter recorreu ao Doutor Estranho, que ajudou a apagar a mente de todos a ligação entre Peter Parker e o Homem-Aranha, incluindo o próprio Doutor Estranho. Uma semana depois, perto do East River, Peter investigou uma fábrica de peixe onde criminosos da Magia contavam dinheiro. Lá encontrou Electro, que se movia rápido e usava eletricidade enquanto protegia a operação. O Homem-Aranha desviou dos golpes e provocou o inimigo. Quando Electro tentou atacar, acabou acertando os próprios comparsas e espalhando dinheiro pelo lugar. Os criminosos se preocuparam mais com as notas do que com a luta, e Peter percebeu que havia algo mais estranho naquela operação. Peter usou o próprio ambiente contra Electro e o acertou com um enorme atum congelado. Com Electro fora do combate, os criminosos baixaram as armas e se renderam.
Mas, em vez de se preocuparem apenas com o dinheiro, pediram que o Homem-Aranha colocasse o peixe no chão. Peter estranhou a reação até descobrir que não era um atum qualquer, valia 2,5 milhões de dólares e era até mais importante do que o próprio dinheiro. Mesmo tentado pela facilidade de pegar algo para si, Peter lembrou que precisava agir com responsabilidade. Depois de prender os criminosos e o dinheiro, o Homem-Aranha chamou Yuri Watanabe pela frequência secreta. Ele avisou que havia encontrado a operação de contagem da magia dentro do mercado de peixe e que todos estavam embrulhados em um pequeno pacote de teia. Yuri entendeu o recado e preparou a polícia para recolher os suspeitos sem expor a parceria entre eles. Peter percebeu que precisava ser mais cuidadoso, porque Yuri não podia ser vista falando com um vigilante mascarado, mas também admitiu que era bom ter uma amiga dentro da polícia. Yuri tentou agradecer pelo rádio mesmo sem saber se Peter ainda podia ouvi-la, mas outra pessoa estava acompanhando a conversa, o Justiceiro. Frank Castle havia descoberto a frequência privada entre o Homem-Aranha e Yuri, e percebeu que os dois vinham trabalhando juntos. Para ele, aquela era a quinta grande operação derrubada em menos de uma semana, toda sem morte. Frank desprezou o método deles, dizendo que aqueles criminosos logo voltariam às ruas. No antigo Clarim Diário, Dex Bennett confrontou Peter por fotografar o Homem-Aranha sendo competente. Peter tentou explicar que aquilo não era só mais uma matéria sobre o Aranha, mas sim uma série sobre a queda da infraestrutura de vários impérios criminosos. Robbie viu sentido no argumento de Peter, mas Bennett recusou a ideia na hora, dizendo que mostrar o Homem-Aranha competente não vendia jornais. Depois, Robbie chamou Peter de lado e revelou que por um tempo achou que ele era o Homem-Aranha. Um dia, porém, essa certeza simplesmente desapareceu, como se algo tivesse sido apagado. Robbie explicou que sempre viu em Peter um jovem brilhante, cheio de potencial, mas também alguém que vivia faltando aulas, tirando fotos do Homem-Aranha e tentando sustentar a tia. Peter agradeceu a preocupação, mas disse que tia May tinha algo preparado para ele. Esse algo era o Fist, um abrigo de comida, emergência e treinamento. Peter achou que conseguiria um emprego pago, mas May explicou que seria algo voluntário e recompensador. Lá, ele conheceu Tabitha Jolene e reencontrou Martin Lee, o filantropo que financiava o projeto. Martin Lee soube por May que Peter entendia de computadores e Peter respondeu que se virava em todas as ciências. Martin explicou que o Fist queria oferecer habilidades reais para que as pessoas encontrassem trabalho. Então pediu que Peter ensinasse informática básica aos residentes. Peter conheceu então Bailey Briggs, filho de Tabitha, um garoto que entrava escondido para jogar videogame. Bailey provocou Peter, dizendo que ele não devia ter conseguido outro emprego por estar ali. Peter tenta outras opções com Martin, mas ele acaba não dando ouvidos e encerra a conversa. Ao sair do Fist, Martin Lee entrou em sua limusine. O motorista então revela que não está ali para dirigir para Martin Lee e que vai esperar ele se transformar em algo mais apropriado. Então sua aparência muda, e o motorista passa a tratá-lo como senhor negativo, e eles partem. No Bronx, ele visitou sua aquisição mais recente, uma operação criminosa formada por antigos funcionários da magia. Sem permitir distrações, mandou todos continuarem trabalhando e deixou claro que a produção agora pertencia a ele. O senhor negativo entrou em sua operação para ver o gerente incompetente e responsável pelo local. Do lado de fora, o Homem-Aranha chamou Yuri e pediu que ela mantivesse seus policiais afastados, porque aquilo poderia demorar caso ele sequer movesse naquela noite. Yuri lembrou que ele havia falado na maior apreensão de drogas da década e Peter corrigiu. Isso só importaria se todos sobrevivessem. Enquanto isso, o justiceiro ouve toda a conversa escondido, esperando para resolver as coisas do seu jeito. Peter entrou sozinho e decidiu seguir a abordagem discreta. Enquanto se movia pela operação, começou a prender os demônios interiores com teias antes que eles conseguissem gritar. Para manter o controle, transformou a própria contagem de inimigos em uma espécie de musical mental, reduzindo o número de homens que podiam matá-lo a cada captura silenciosa. Por alguns instantes, o plano funcionou. Peter até acreditou que conseguiria continuar assim, até que o seu sentido aranha disparou de repente, avisando que uma ameaça maior estava chegando.
O aviso se confirmou quando o Justiceiro invadiu a operação com um veículo marcado com sua caveira. Ele entrou atirando, derrubando demônios interiores e destruindo qualquer chance de infiltração silenciosa. Peter percebeu imediatamente que a descrição tinha acabado. Os homens do Senhor Negativo entraram em pânico, e o próprio Senhor Negativo quis saber que diabos estava acontecendo. Frank Castle avançou como justiceiro, disparando contra os demônios interiores e tratando todos como alvos a serem eliminados. O Homem-Aranha tentou impedir a matança, chutou a arma dele e reclamou que tinha tudo sob controle. Frank recusou qualquer sermão, dizendo que aqueles homens eram lixo e que Peter só oferecia um tapa no pulso, enquanto ele tinha uma solução definitiva. Peter percebeu o problema. Frank nunca havia enfrentado os demônios interiores. Castle respondeu que essa era a diferença entre eles dois, pois Castle nunca precisava lutar contra os mesmos inimigos duas vezes. Peter então explicou que, pela primeira vez, os tiros de Frank não resolveriam nada. Os homens do Senhor Negativo eram como zumbis, simplesmente não morriam. Frank reagiu incrédulo, mas logo viu os demônios interiores continuarem avançando, mesmo depois dos disparos. Enquanto tentava afastá-los, reclamou que aquelas aberrações não morriam. Peter ironizou que eles continuavam surgindo como margaridas. A confusão causada por Frank só piorou a luta, e logo os capangas agarram Castle. Então o Senhor Negativo entrou pessoalmente na luta e se aproximou de Frank Castle, dizendo que finalmente os dois se encontravam e que haviam muitos assuntos a discutir. Em vez de matá-lo, o Senhor Negativo tocou Frank e usou seu poder para fazer uma conexão. A energia afetou Castle e Peter percebeu que algo estava errado. A influência do Senhor Negativo se revelou por completo quando Frank Castle se colocou diante do Homem-Aranha como uma nova ameaça. Agora, corrompido, armado e cercado pelos demônios interiores, o Justiceiro deixou de ser um aliado incômodo e passou a mirar no próprio Peter Parker. Essa foi uma pincelada da história da HQ, o espetacular Homem-Aranha, Um Novo Dia, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!